A passagem de hoje é Salmo 28, versículos 1 a 9. Vamos ler juntos. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar. Quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhe segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Hoje, meditamos juntos em um dos salmos de Davi. Na mensagem de hoje, Davi começa sua oração clamando ao Senhor, confessando Jeová Deus como seu Senhor. Como sempre, ele reconhece a Deus, confia em Deus e ora. À primeira vista, parece uma oração maravilhosa que agradaria a Deus, uma oração digna de ser ouvida e respondida. No entanto, há um problema. Parece que Deus está fechando seus ouvidos à oração de Davi e não a está ouvindo. Davi está clamando a Deus e orando fervorosamente, mas nenhuma resposta é dada por Deus. Diante desse completo silêncio de Deus, Davi está perplexo e com medo. Diante de um Deus que permanece em silêncio, Davi agora deve decidir como reagir. Davi também pode decidir ficar em silêncio para com Deus, ou pode expressar seu ressentimento a Deus e deixar o lugar. Mas a reação que Davi decidiu foi clamar ainda mais a Deus, aproximar-se ainda mais de Deus e implorar levantando as mãos, porque não há ninguém além de Deus em quem Davi possa confiar e seguir. Davi não se esqueceu de que somente Deus é sua rocha, a base de sua existência. Então Davi está escolhendo se aproximar ainda mais de Deus. Assim, Davi está indo a Deus honestamente, sem falso orgulho ou ostentação. Ele está confessando a Deus que o silêncio de Deus é uma dor como a morte para ele. Davi está dizendo que, se Deus ficar em silêncio, ele não será diferente de alguém que desce à sepultura, ou seja, um morto. Então, Davi implora que ele não feche seus ouvidos a ele, que ele ouça e responda ao som de sua súplica. Na verdade, esse silêncio de Deus é um evento que aparece em comum na vida de Davi, das figuras bíblicas e de muitas figuras de fé que caminharam com Deus antes de nós. Jesus também clamou na cruz diante do silêncio de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Além disso, de acordo com cartas reveladas após a morte da Madre Teresa, que continuou sua fé e atividades de socorro nas favelas da Índia por 50 anos e recebeu o Prêmio Nobel da Paz, a expressão continha a frustração e o desespero de que o silêncio e o vazio de Deus eram tão grandes que, mesmo tentando ver, nada via. Mesmo tentando ouvir, nada ouvia, e as palavras não saíam mesmo que movesse a boca. Havia também uma confissão honesta, mas pesada. Estou sofrendo muito com a ausência de Deus. Parece que Deus não me quer. Duvido que Deus seja o verdadeiro Deus. E às vezes não tenho certeza se Deus é uma pessoa real. Nós aqui também experimentamos o silêncio de Deus às vezes. Talvez estejamos enfrentando o pesado silêncio de Deus agora. Não importa o quão fervorosamente, não importa o quão longamente oremos, há momentos em que não temos certeza de que Deus está ouvindo. Não importa o quanto procuremos por Deus. O que volta é uma indiferença quase assustadora, e há momentos em que nos sentimos horríveis, confusos e vazios, mesmo enquanto oramos.
Às vezes, o tempo de oração parece uma perda de tempo, como falar com uma parede ou no ar. Cada vez que enfrentamos o silêncio de Deus, esperamos sinceramente que a experiência e a confissão de Davi hoje se tornem um consolo e um desafio para nós. O silêncio de Deus nunca é algo especial que só eu experimento, nem é o abandono ou o julgamento de Deus em relação a mim. É uma escolha e resposta misteriosa de Deus que não podemos entender ou explicar completamente. Além disso, Deus está apenas em silêncio, mas ainda está lá e está ouvindo nossas orações e súplicas. Ele ainda é o Criador e Pai que nos concedeu a vida, e a única e eternamente firme rocha que mantém e sustenta nossas vidas. Confiamos nesse Deus e não deixamos nosso lugar de oração a Deus, mesmo em meio ao silêncio de Deus, e esperamos sinceramente que possamos nos aproximar ainda mais de Deus e derramar nossos corações. Então, quais foram os temas de oração que Davi não parou de implorar? Pelo versículo 3 e 4, Davi está fazendo uma oração misturada com acusações enquanto olha para os ímpios. Os ímpios são pessoas hipócritas que falam de paz ao seu próximo, mas têm maldade no coração. Eles são pessoas que falam de paz por fora, mas planejam desastres por dentro e tentam se apresentar como boas pessoas, mas acabam cometendo más ações por causa da maldade em seus corações. Davi está orando para que Deus revele a realidade desses ímpios e lhes dê o julgamento que merecem. O versículo que devemos notar aqui é o versículo 5. Vamos ler o versículo 5 juntos. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Amém. Davi coloca completamente em Deus a razão pela qual os ímpios são chamados de ímpios, a razão pela qual eles devem ser julgados, ou seja, tudo do julgamento, a autoridade total. Ele está tomando Deus como o padrão e confiando tudo a Deus. Os ímpios estão cometendo males sem hesitação, porque não sabem quem é Deus, porque não se importam com a bondade e a justiça de Deus. Eles não reconhecem que Deus é Deus, e não temem a Deus. Então eles fazem o que querem sem hesitação. Eles se tomam como senhores, e fazem o que é certo aos seus próprios olhos. Diante da violência dos ímpios que vivem como querem, Davi está confiando completamente a Deus a resolução do problema. Ele está orando para que Deus os destrua e não os reconstrua, retribuindo-lhes conforme suas obras. Acreditando e confiando no caráter de Deus, que é santo e não tolera o mal, Deus que julga, elimina e corrige o mal, ele está implorando que Deus os derrube. Ele espera que a santidade de Deus seja claramente manifesta em toda a terra, realizando a justiça e a equidade de Deus no tempo de Deus, no caminho de Deus. Esperamos que Deus conceda a nós aqui hoje a santa ira e a fé de Davi. Há muitas palavras e ações de pessoas más que encontramos na vida cotidiana e que ouvimos em todo o país e no mundo. Há muitas pessoas que falam de paz com seus lábios, mas estão cheias de maldade em seus corações e ações. Esperamos que possamos não apenas ficar de braços cruzados na situação, nem invejar a prosperidade que os ímpios desfrutam e tentar nos tornar como eles, mas também ficar furiosos com o que é errado e, portanto, ser capazes de colocar essas pessoas nas mãos de Deus. Esperamos que possamos estar neste momento orando para que Deus julgue e abaixe sua maldade, e para que o dia em que a justiça de Deus seja realizada e Deus seja exaltado, chegue em breve. Assim, dos lábios de Davi, que se aproximou lembrando-se do caráter de Deus e confiando todas as situações a Deus, em meio ao silêncio de Deus, agora começa a fluir louvor. Nos versículos 6 e 7, Davi está confiante de que Deus ouviu sua súplica, e está declarando que se alegrará e louvará a Deus, que é sua força e escudo, e aquele em quem seu coração confia, e que ajuda aqueles que confiam nele. Deus ainda não quebrou o silêncio, nem julgou os ímpios.
Mas Davi está oferecendo louvor antecipadamente, crendo que Deus responderá fielmente. Ele está lembrando de Deus, que é sua rocha, e de Deus, que é santo, e está exaltando a Deus em alegria, esperando que Deus intervenha. Ele está oferecendo louvor a Deus por ajudá-lo a fixar seus olhos em Deus, sem se desesperar ao ver a realidade, e por ajudá-lo a manter a fé em meio à esperança. Os versículos 8 e 9 seguintes contêm a declaração de esperança que Davi cantou. Vamos ler os versículos 8 e 9 juntos. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Deus é a força não apenas de Davi, mas de todo o ungido, de todo o povo de Deus que Deus escolheu, e a fortaleza de salvação. Ele é quem salva o povo de Deus das mãos dos ímpios, os abençoa e se torna seu pastor para guiá-los. Davi está louvando com fé que Deus é aquele que cria e governa este mundo e o povo de Deus, aquele que não desiste, não abandona e é responsável até o fim, aquele que restaura completamente e, portanto, aquele em quem devemos confiar e em quem devemos confiar. Esperamos sinceramente que Deus adicione essa preciosa fé a todos nós que estamos orando neste lugar hoje e em nossos respectivos lugares. Mesmo que você tenha começado sua oração com uma súplica a Deus, mesmo que tenha começado sua oração com um grito de desespero devido ao silêncio de Deus, ou com palavras misturadas com lamentos devido à aparência da realidade, esperamos sinceramente que Deus o conduza para que você possa se lembrar do caráter de Deus em meio à oração. Esperamos que nossa oração possa ser uma oração em que possamos decidir, lembrar e confiar novamente no Deus Santo, o Deus que é rocha e força, com a fé que Deus derramou. Esperamos que possamos fazer a confissão de que confiamos todas as situações e julgamentos a Deus. Portanto, crendo firmemente que Deus trabalhará, que possamos terminar a oração com esperança enquanto esperamos o tempo em que Deus trabalhará, e que possamos retornar em paz aos nossos lugares de vida e vencer com fé hoje também, que Deus nos confiou.